Quantas vezes você já se sentiu assim? Como se a vida estivesse desmoronando diante dos seus olhos, e tudo o que você podia fazer era observar, sem forças para mudar nada. Você ora, mas o silêncio parece mais alto que suas palavras. Você chora, mas ninguém parece notar. Você tenta ser forte, mas por dentro está se quebrando em 1000 pedaços. A verdade é que todos nós já passamos por momentos assim. Momentos em que o medo bate à porta, disfarçado de dúvidas, preocupações, ansiedade. Momentos em que tudo parece fora do controle. Mas quero te lembrar de uma verdade poderosa. Só porque algo está fora do nosso controle, não significa que está fora do controle de Deus. O Salmo 46 nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no coração do mar. Preste atenção nessa parte. Ainda que a terra se transforme, ainda que os montes se abalem, ou seja, mesmo que tudo à sua volta esteja em caos, Deus permanece firme. A vida pode nos surpreender com tempestades que não esperamos, mas nenhuma tempestade é forte o bastante para afundar um barco onde Jesus está presente. Lembra dos discípulos no mar, quando o vento forte e as ondas quase viraram o barco? Eles estavam apavorados, mas Jesus estava ali, e com uma simples palavra, ele acalmou o mar. Talvez hoje você esteja em um mar agitado, cercado por problemas, cercado por incertezas, mas Jesus está com você no barco, tendo poder sobre o vento, sobre as ondas, sobre o medo. Ele não perdeu o controle, ele nunca perdeu e não é agora que vai perder. Por isso, respire, fique em silêncio por um momento. Ouça o que o Espírito Santo quer te lembrar hoje. Você não está sozinho. Eu estou aqui. Às vezes o medo não grita, ele sussurra. Ele aparece em pensamentos silenciosos durante a madrugada, em perguntas que parecem não ter resposta. E se eu perder tudo? E se as coisas não mudarem? E se Deus não estiver me ouvindo? O medo é astuto. Ele se veste de preocupação. Ele se esconde por trás da lógica. Ele tenta nos convencer de que estamos sozinhos, mesmo quando a presença de Deus nos envolve por todos os lados. Mas deixe-me te lembrar de algo poderoso. Medo é uma mentira que tenta calar a verdade de Deus em seu coração. Jesus sabia que viveríamos dias difíceis. Ele não prometeu ausência de problemas, mas presença no meio deles. Ele disse: Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Note isso. Ele venceu. E porque ele venceu, nós também podemos vencer. Você pode estar enfrentando um diagnóstico difícil, uma crise financeira inesperada, uma porta que se fechou, quando você mais precisava que ela se abrisse, e o medo chega sorrateiro, tentando sussurrar. Você vai fracassar. Você vai perder. Não há mais saída. Mas nessa hora, respire fundo, feche os olhos e fale com Deus. Mesmo que suas palavras sejam simples, mesmo que sua fé esteja fraca, mesmo que suas lágrimas sejam tudo o que você tem para oferecer. Porque o Deus que te criou conhece sua estrutura. Ele sabe quando você está cansado. Ele entende quando o medo te pega de surpresa, e ele não te rejeita por isso. Ele te acolhe. A Bíblia diz no Salmo 34:4: Busquei o Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Todos, não alguns, não os menores, todos. Isso significa que não importa o tamanho da sua dor, Deus pode lidar com ela. Não importa o quanto você se sinta inseguro, Ele é segurança. Não importa o quanto a noite pareça escura, Ele é a luz que nunca se apaga. Então, mesmo que hoje você não tenha todas as respostas, mesmo que o caminho à sua frente ainda esteja nublado, apegue-se à certeza de que Deus está ao seu lado. E quando o medo bater à sua porta, você poderá responder com fé.
Aqui quem habita é a paz de Deus. Aqui quem reina é a presença dele. Aqui o medo não manda mais. Às vezes o medo não grita, ele sussurra. Ele aparece em pensamentos silenciosos durante a madrugada, em perguntas que parecem não ter resposta. E se eu perder tudo? E se as coisas não mudarem? E se Deus não estiver me ouvindo? O medo é astuto. Ele se veste de preocupação. Ele se esconde por trás da lógica. Ele tenta nos convencer de que estamos sozinhos, mesmo quando a presença de Deus nos envolve por todos os lados. Mas deixe-me te lembrar de algo poderoso. Medo é uma mentira que tenta calar a verdade de Deus em seu coração. Jesus sabia que viveríamos dias difíceis. Ele não prometeu ausência de problemas, mas presença no meio deles. Ele disse: "Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo." João 16:33. Note isso. Ele venceu. E porque ele venceu, nós também podemos vencer. Você pode estar enfrentando um diagnóstico difícil, uma crise financeira inesperada, uma porta que se fechou quando você mais precisava que ela se abrisse, e o medo chega sorrateiro tentando sussurrar: você vai fracassar, você vai perder, não há mais saída. Mas nessa hora, respire fundo, feche os olhos e fale com Deus. Mesmo que suas palavras sejam simples, mesmo que sua fé esteja fraca, mesmo que suas lágrimas sejam tudo o que você tem para oferecer. Porque o Deus que te criou conhece sua estrutura. Ele sabe quando você está cansado. Ele entende quando o medo te pega de surpresa. E ele não te rejeita por isso. Ele te acolhe. A Bíblia diz no Salmo 34:4: "Busquei o Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores." Todos, não alguns, não os menores. Todos. Isso significa que não importa o tamanho da sua dor, Deus pode lidar com ela. Não importa o quanto você se sinta inseguro, Ele é segurança. Não importa o quanto a noite pareça escura, Ele é a luz que nunca se apaga. Então, mesmo que hoje você não tenha todas as respostas, mesmo que o caminho à sua frente ainda esteja nublado, apegue-se à certeza de que Deus está ao seu lado, e quando o medo bater à sua porta, você poderá responder com fé: aqui quem habita é a paz de Deus. Aqui quem reina é a presença dele. Aqui o medo não manda mais. Quando a tempestade chega, a nossa primeira oração é: Senhor, acalma o vento, faz parar a chuva, me livra disso tudo. E sim, Deus pode acalmar tempestades com uma só palavra. Foi isso que ele fez certa vez, quando os discípulos estavam apavorados num barco, em meio às ondas furiosas. Jesus se levantou e disse: acalma-te, vento, sossega, mar. E tudo se fez. Bonança. Marcos 4:39. Mas nem sempre ele escolhe acalmar o mar. Às vezes, ele escolhe acalmar você. Ele quer te ensinar que é possível ter paz, mesmo quando as ondas não param. Ele quer te mostrar que, mesmo em meio ao caos, o coração que confia nele não desmorona. Lembra de Pedro? Quando viu Jesus andando sobre as águas, ele teve coragem de pedir: Senhor, se és tu, manda-me ir até aí. Jesus disse: vem. Pedro andou sobre o mar, enquanto manteve os olhos em Jesus. Mas quando olhou para o vento, afundou. A lição é clara: não olhe para o problema. Olhe para Jesus. Não se concentre no que pode dar errado. Foque em quem está com você no meio da tempestade. O medo quer que você afunde, mas Deus quer que você caminhe por cima daquilo que parecia te engolir. Então, quando o mar estiver agitado, pergunte: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar aqui? Se ele não acalmar o que está fora, é porque está querendo fortalecer o que está dentro de você. E quando tudo passar, porque vai passar, você não será o mesmo. Você será mais forte, mais maduro, mais confiante no amor de Deus. Talvez você esteja no limite, cansado de lutar, cansado de esperar. Você olha para a sua vida e tudo parece parado,
sem respostas, sem direção. Mas ouça com atenção. Isso não é o fim. A história que Deus está escrevendo para você ainda não acabou. E o capítulo mais bonito ainda está por vir. Na Bíblia, vemos isso repetidamente. Antes da vitória de Davi, houve um gigante. Antes da exaltação de José, houve uma prisão. Antes da ressurreição de Jesus, houve uma cruz. As maiores bênçãos muitas vezes vêm depois das maiores provações. O momento em que mais queremos desistir costuma ser o momento antes da virada. Por isso, não pare agora. Não jogue fora tudo que você já enfrentou, tudo que você já superou. Você acha que Deus te trouxe até aqui para te abandonar? Claro que não. Lembre-se da promessa de Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você não está sozinho. Deus está no controle, mesmo quando você não vê. Mesmo quando tudo parece fora de ordem, Ele continua sendo o autor da sua história. E sabe o que mais? Ele escreve certo mesmo nas linhas tortas da vida. Se hoje o cenário é escuro, lembre-se, o amanhecer só vem depois da noite. A vitória só faz sentido porque houve luta. A cura brilha mais forte depois da dor. Então erga a cabeça. Respire fundo. Seja firme. O que Deus tem para você é maior do que tudo que você perdeu. E no tempo certo, Ele vai te mostrar que cada lágrima teve propósito. Cada espera teve sentido. Cada passo valeu a pena. 2501 difíceis é normal. É algo que atinge todas as pessoas. Mas quando expor isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10 Meu irmão, minha irmã. Se há algo que o apóstolo Paulo nos ensina de maneira poderosa neste versículo, é a capacidade de encontrar propósito na dor. Parece contraditório, não é? Como alguém pode se alegrar nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades e nas perseguições? Mas Paulo não estava falando de um prazer masoquista ou de uma fé alienada. Ele estava falando de uma revelação profunda, que a presença de Cristo é maior do que qualquer sofrimento, que por amor a Cristo ele podia suportar tudo, pois sabia que não estava sozinho em meio às suas tribulações. Quando ele diz, quando sou fraco, então é que sou forte, Paulo está mostrando o segredo da força espiritual. A verdadeira força não vem da autoconfiança, mas da dependência de Deus. A força que vem do alto é aquela que se aperfeiçoa quando já não temos mais nada, nem orgulho, nem controle, nem reservas. É quando chegamos ao fim de nós mesmos que começamos a experimentar o início de Deus. E talvez você esteja justamente nesse ponto. Você olha para si mesmo e só enxerga limitações. Você olha ao redor e só vê problemas. Você olha para o futuro e sente medo, mas Deus está olhando para você agora. E Ele vê algo que você não está enxergando. Ele vê um vaso quebrado, pronto para ser moldado novamente. Ele vê uma alma cansada, pronta para ser fortalecida. Ele vê alguém que, mesmo em lágrimas, ainda escolheu confiar. E isso, meu irmão, minha irmã, é força. Força não é nunca cair. É levantar todas as vezes que cair. Força não é nunca chorar. É continuar mesmo com os olhos marejados. Força não é ausência de dor. É fé apesar da dor. Quando Paulo se regozijava nas perseguições e nas fraquezas, ele não estava ignorando a realidade. Ele estava enxergando com os olhos espirituais. Ele sabia que cada sofrimento gerava algo eterno. Cada luta era uma oportunidade para ver o poder de Deus se manifestando. Então, hoje, eu quero te encorajar a mudar a sua perspectiva. Não veja as suas lutas como castigos. Veja como convites para uma intimidade mais profunda com o Pai. Não veja as suas fraquezas como falhas. Veja como oportunidades para a graça de Deus brilhar. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles sobem com asas como águias.
correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa promessa é para você, para o seu hoje, para a sua vida. Então declare isso agora, aí onde você está. Senhor, quando soa, verdade que o Espírito Santo nos trouxe hoje é que somos pecadores e necessitamos de arrependimento. No entanto, graças à infinita misericórdia de Deus, Ele nos deu um caminho de reconciliação. Jesus Cristo é essa ponte que nos reconecta com Deus. Ele carregou nossos pecados na cruz e pagou o preço que deveríamos pagar. Em João 14,6, Jesus nos lembra: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Antes de buscarmos as bênçãos de Deus, devemos buscar primeiro uma mudança em nossas vidas, uma transformação do caráter e das atitudes. Devemos confessar nossos pecados, nos arrepender diante do Senhor e buscar viver uma vida que o agrada. Fraco, então é que sou forte, porque é o Senhor quem me sustenta. Oração final. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos por tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. Te agradecemos porque mesmo em nossas maiores fraquezas, o teu poder se manifesta. Tu não nos abandonas, mesmo quando todos nos deixam. Tu não nos rejeitas, mesmo quando estamos quebrados. Tua graça é suficiente e o teu amor é incondicional. Pai, fortalece agora esse coração cansado. Renova as forças desse filho, teu que está ouvindo esta mensagem. Que ele entenda que a força verdadeira vem de ti. E que mesmo nas angústias, perseguições e lágrimas, tu estás presente. Dá-nos olhos espirituais para enxergar além da dor. Dá-nos fé para crer no invisível. E dá-nos coragem para continuar caminhando, mesmo sem entender tudo. Nós confiamos em ti, Senhor, porque sabemos que em ti somos mais do que vencedores e que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Por isso, declaramos com fé: quando sou fraco, então é que sou forte, porque o Senhor é a nossa força. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, não saia sem deixar o seu amém nos comentários. Curta o vídeo para que mais pessoas recebam esta palavra de Deus. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que edificam, fortalecem a fé e aproximam o coração de Deus. Juntos, vamos espalhar a luz do Evangelho. Que Deus te abençoe poderosamente.